truth alive. Truth alive.
I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. The hideaway is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motions. My heart is only for you, Lord. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found.
take our weakness. You set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Amém, igreja. Boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês, onde você estiver, né, nesse tempo, ouvindo e recebendo esse culto. Quero convidar você a se apresentar diante do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós entregamos, Deus, esse culto na Tua presença, Pai. Nós agradecemos porque o Senhor é Deus, por causa do Seu amor tremendo, que nunca falhou e nunca falhará com nós. O Senhor nos ama incondicionalmente. Não está ligado àquilo que fazemos e àquilo que acertamos, está ligado àquilo que o Senhor é. E o Senhor é amor. Por isso nós exaltamos o Teu santo nome e declaramos que nada poderá nos separar desse amor. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, o Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim e o Teu amor não falha. Pois Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte, profundo mar, Tua presença vem me amparar, pois Teu amor não falha. No, no, no. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não falha. Oh, meu Jesus, Tu és o mesmo pra sempre.
seus filhos, que somos os seus filhos, que somos os seus filhos, oh, que somos os seus filhos. E o Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que receber e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. E o Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. E o Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Então declare assim: não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me e o Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. E o Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Tudo está preparado aqui.
a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. E encontre meu coração disposto a queimar hoje. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e o olhar pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E teu é o reino e a glória pra sempre. E teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Oh, não há. Oh, não há. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês, amém? Quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande poder, mais uma vez, compartilhar das Escrituras com vocês. E quero lhe dizer que desejar a vocês um ano abençoado, né? Estamos aí no nosso terceiro culto desse ano e não podemos ainda estar juntos, mas eu quero que você se sinta abraçado, né? E desejar as bênçãos do Senhor aí na sua vida e para a sua casa nesse ano. Teremos muitas vitórias, porém ainda teremos muitas lutas esse ano. E eu sei que com o Senhor seremos mais fortes, amém? Quero convidar você abrir a sua Bíblia agora ali no Evangelho de João,
versículo 15, e convidar você a ler os versículos de 1 até o versículo 5. João, para mim, é muito especial, né? Esse discípulo que se intitulou ali o discípulo amado. E ao ler João, a gente consegue enxergar esses aspectos cristológicos, aspectos de quem é a pessoa do Senhor Jesus. E lendo ele, a gente vê como ele é complexo, né? De entender e compreender, mas ao mesmo tempo contém nesse mesmo evangelho tantas narrativas históricas onde a gente, quando começa a ler, né, mergulha no ensino e ensinamentos do Senhor Jesus, que a gente se remete àquela época. Quando Jesus começa a ensinar os seus discípulos, parece que nós estamos lá ouvindo o Mestre falar, né? Nós fazemos parte, e de fato somos os discípulos de Jesus. E eu espero que da mesma forma você tenha essas experiências, entendendo que essa mensagem, mesmo escrita há tanto tempo, mas é a revelação viva do Senhor para você e para mim em nossos dias, amém? Vamos ler então o versículo 1 ao versículo 5, João 15, de 1 a 5, inicia assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Feche seus olhos, querido. Vamos agora clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós e se revele através dessa palavra. Pai de amor, obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pelo privilégio de poder aprender mais com a Sua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor venha abrir as nossas mentes, os nossos olhos espirituais, e que não seja falado aqui algo que seja de mim, mas que possa ser algo que venha do Senhor. Perdoa, Senhor, as minhas atitudes, as minhas palavras, Senhor, tudo aquilo que não lhe agrada, Pai, e que a Sua vontade seja plena. Nos ensina e que possamos ser mais parecidos com o Senhor a cada dia. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém. Meus irmãos, ao analisar esse texto de João, é muito fantástico ver no seu escrito Jesus ensinando o seu povo. Mas agora eu quero levar você a compreender um pouquinho como era, né, como Jesus estava naquele momento que ele fala essas palavras. Ao ler João 15, eu até conversando ali e buscando no Senhor o que iria ministrar nessa noite para vocês, o Senhor foi claro em mostrar esse texto. Eu comentei com a Estael muitas vezes e orando, e durante a semana ele foi falando diversas coisas ali, confirmando que seria essa palavra. E é tão bom quando eu comecei a estudar, e eu não estudei só o capítulo 15, eu voltei ali no 12, no 13, no 14, no 15 e 16, a gente vê uma narrativa incrível, onde Jesus está prestes a ser crucificado. Tem ali, Judas vende ele, né, pelas famosas moedas de prata, e Jesus está triste. Os discípulos, eles começam a brigar entre si, para saber quem ia ser maior que o outro. E aí Jesus, num ato incrível, né, na sua sabedoria plena, ele vai, pega uma água, uma bacia, uma toalha, e ali ele começa a lavar os pés dos discípulos. E com esse ato ele começa a ensinar. E eles começam a ter dúvida. Ele fala: é necessário que eu seja crucificado. Essa é a vontade do Pai.
E ele começa a dizer e fala: eu vou mandar sobre vocês o que seria o Consolador, o Paracletos, ele vai cuidar de vocês. E aí, de repente, um dos discípulos olha para Jesus e fala, né? Jesus, mas nós veremos o Pai? E aí Jesus diz para ele: como veremos o Pai? Você está comigo há todo esse tempo, pois quem vê a mim, vê ao Pai. E aí ele começa descrevendo, capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, né? Ao ver essas palavras, eu, preparando, eu imaginei assim que, após você ouvir essas palavras, eu espero que você entenda essa necessidade, né? Entender como de ser uma pessoa dependente do Senhor Jesus, mas não dependente só em quesitos espirituais, ou nas suas necessidades, ou quando você passa por uma enfermidade, mas ser em todas as áreas da sua vida. Isso porque a palavra nos ensina que sem Jesus nada podemos fazer. Esse é o título da mensagem de hoje. Sem Jesus nada podemos fazer. Nesse sentido, qualquer atitude que tomamos sem o direcionamento do Senhor nos levará a ter práticas da busca do próprio prazer, práticas, nós chamamos aí de práticas hedonistas, né? Que elas vêm nos afastar da vontade do Senhor, acaba sendo as nossas vontades. Isso é tão falado nos dias de hoje, é tão pregado aqui no púlpito mesmo. Quantas vezes ouvimos que precisamos morrer para as nossas vontades? Mas esse é um princípio que está explícito nesse texto. Se eu não estiver e não entender quem é a videira verdadeira, será impossível eu gerar algum tipo de fruto. Primeiramente, eu quero apontar para vocês a importância, do contexto que essa parábola traz para nós. Essa parábola contada por Jesus. Vamos, como a gente já falou para vocês, era todo aquele contexto já da crucificação, e ele faz esses atos incríveis, e ele usa de uma forma metafórica, usando a videira, já que era uma árvore muito conhecida naquela cultura. Cultura judaica, você falava sobre videira, eles já sabiam, né? Jesus explicou essa conexão e a importância que ela tinha, né? Sem ela, não seria possível produzir frutos. Se você não estiver conectado na videira, será impossível você produzir frutos de justiça. E até mesmo, quando a gente fala de frutos, a gente já pensa em Gálatas 5:22, mas aqui não, ela está falando de frutos, não só os frutos espirituais, mas os atos, as suas obras, aqueles frutos permanentes, e que consecutivamente vai refletir em seus frutos espirituais. Jesus, ele ensinava, e ali nesse momento que ele ensinava, ele mostrava que quando estamos desconectados, estamos entregues aos nossos próprios desejos e à nossa própria vaidade. E aí, dessa forma, como que eu vou conseguir produzir algum fruto? Não há essa possibilidade, porque se eu saio do propósito que o Senhor estabeleceu para mim, fica difícil eu produzir. Eu não tenho mais aquele alimento, eu não sou mais sustentado por aquele que é o alicerce. Eu gosto muito, nos meus estudos, de ouvir os pontos de vista de alguns outros pregadores, e um deles em especial eu gosto muito da forma que ele prega e do zelo que ele tem pela Escritura, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes. E ao ver ele explicar sobre João 15, eu achei incrível uma comparação e uma história que ele conta. Ele começa assim, dizendo que certa vez ele disse que muitos procuravam felicidade. Ou seja, quem já não viu essa pergunta, onde está a felicidade? Ou a afirmação, eu quero ser feliz. Mas a felicidade plena só está em Cristo. E aí, quando você tenta buscar a felicidade, porque você busca o seu prazer, você vai buscar onde? Você vai buscar a felicidade nas drogas, na bebida alcoólica, na riqueza, no prazer, na fama, mas que ao final acaba descobrindo que tudo isso não passa de vaidade. E ele
descrevendo essa palavra vaidade, ele fala que vaidade é a mesma coisa que uma bolha de sabão. E agora eu quero convidar você a entender por que ele fala que é uma bolha de sabão. Ele lembrou que vaidade significa bolha de sabão. Tem cor, mas não tem conteúdo. Tem aparência, mas não consistência. Tem movimento, mas não permanência. Então, uma vez que o sentido da vida é o temor ao Senhor Deus, é o temor ao Senhor, somente nele há a possibilidade de encontrarmos algum tipo de razão para a nossa vida. Somente na presença dele é que ali haverá a plenitude de toda alegria. Então, está em busca da felicidade? A sua alegria, a sua felicidade plena só está em Jesus. Continuando, eu separei, para que nós pudéssemos entender esse texto, 5 tópicos. Antes eu queria compartilhar com vocês, novamente o texto, mas agora na mensagem da Bíblia, a mensagem. Ela é uma Bíblia que contém uma forma de paráfrase do texto, e ao ler aqui eu achei muito pertinente compartilhar com vocês para que vocês entendam melhor esse texto. Diz assim: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo o ramo que não produz uvas. Já o que produz, ele poda para que produza ainda mais. Vivam em mim, venham morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si só, por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Essa é a versão, a mensagem. Continuando o nosso texto, eu separei 5 tópicos para a gente fazer a exposição desse texto. E o primeiro tópico eu denominei ele como Jesus, a verdadeira videira. Na casa de Israel, ou seja, a casa de Israel, ela era a videira que não tinha dado certo. Era ela que Jesus, ao declarar, eu sou a videira verdadeira, fazia com que os apóstolos que conheciam toda a lei, conheciam a Torá, entendessem de primeira. Está ali, ele está falando, a antiga videira foi aquela que não deu certo. Porém, ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Fazia sentido para eles. Quando eles ouvem essas palavras, eles entendem, né? E agora a nova, a verdadeira videira não teria de forma alguma falhas. Depois, se você quiser acompanhar, esse texto está lá em Isaías 5,4, onde fala da videira sendo como a casa de Israel. Então Jesus, ele ensina a importância de permanecer nele. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Eu tenho de fato estado conectado a Cristo? Eu reconheço a Jesus como a videira verdadeira? A gente sempre gosta de cantar algumas músicas aqui, e tem uma delas que é um pouco mais moderna, que é aquela música Emaús, e ela descreve um pouquinho sobre o finalzinho do Evangelho de Lucas, onde eles estão, todos os discípulos no caminho de Emaús, e o Senhor já ressurreto, caminhando com eles, e eles não o reconhecem. Eu quero trazer a lembrança desse momento para você, porque muitas das vezes nós estamos andando com Jesus, mas não estamos andando em Jesus. E ao lembrar da importância de estarmos conectados, reconhecer quem é Jesus, reconhecer quem é essa videira verdadeira, né, por meio de quando Jesus fala, eu lembro porque Jesus andava com os discípulos ali naquele momento de Lucas, e eles não o reconheceram. Então talvez você tenha até o tempo que você tem de caminhada com Cristo talvez seja maior do que a minha idade, e você de fato anda com Jesus,
Mas eu quero perguntar para você, você reconhece a Jesus? Eu tive o privilégio, no final do ano passado, de passar alguns dias ali no FAG e aconselhar aqueles meninos, e eu pude compartilhar uma historinha com eles que uma vez eu ouvi e me trouxe uma compreensão incrível de ser dependente do Senhor. E essa historinha descreve um homem que ele conhece a Jesus. E ele conhece a Jesus e ele fala: Jesus, vem andar comigo. E aí ele pega a bicicletinha, só que ele é o primeiro a pegar. Ele vai e pega no guidãozinho da bicicleta e ele fala assim: Jesus, sobe na garupa. Aí Jesus, ele é gentil, né? E ele quer cuidar de você, ele ama você, ele ama a mim. E o que ele faz? Prontamente ele vai e senta na garupa e segue. Lá no final, uma reta, tinha uma curvinha, e naquela curvinha, pensa aquela estradinha de chão com aquelas pedrinhas, eles escorregam na curva e, vamos lá, caem. Prontamente Jesus levanta, bate as suas vestes, né? E Jesus vai tentar pegar o guidão da bicicleta para levantar. Aí de repente o homem fala: não, opa Jesus, espera aí, deixa que eu pego, deixa que eu levanto. Novamente eles pegam e falam: Jesus, sobe aí. Andam mais ali uns 2 quilômetros, novamente encontram os obstáculos pelo caminho e voltam a cair. Na terceira vez, né, Jesus se revela para ele e fala: filho, estou aqui, a gente já caiu 3 vezes, não quer que eu vá na direção? E ele entende, ele ouve esse chamado, ele entende, ele reconhece. Ele está andando com Jesus, mas naquele momento ele reconhece o chamado de Cristo e de quem é Jesus. Ele fala: Jesus, toma a direção. Agora eu quero estar na garupa, porque o Senhor vai dirigir a minha vida. Então eu consigo trazer, né, entendendo que Jesus, sendo a videira verdadeira, é esse que tem o sentido real e o controle total da minha vida. E que se eu não estiver conectado, é nele que está toda a fonte, todo o nutriente que vai fazer com que eu venha dar frutos e que eu venha produzir, que eu venha sobreviver. Né? Já tentou, né, tirar um galhozinho de uma árvore e deixar ele desconectado do seu... Tirar um galhozinho e deixar por 2 dias ali. Ele vai começar a ressecar, ele vai começar a perder vida. Esse somos nós, quando escolhemos abandonar a Cristo, não estarmos conectados a Cristo, ou não deixar Cristo ser o guia das nossas vidas. Continuando, eu separei o segundo tópico e eu dei o nome de Os Ramos da Videira. O que significa ser o ramo da videira? Ramo da videira significa estar ligado a Jesus. Se ele diz que ele é a videira verdadeira e eu sou o ramo, você é o ramo, estar, ou seja, o ramo significa estar conectado, ou seja, fazendo a vontade do Senhor. Sendo assim, nós estamos sendo sustentados por Ele e não por nós mesmos. Nesse mesmo versículo, no versículo 2, ele fala que devemos estar conectados na videira, nós somos os ramos, e ele fala que alguns desses ramos vão, se ele não produzir fruto, ele vai ser cortado. Quando ele diz ser cortado, ele está se referindo ao juízo. Ele ama você, ele se revela para você, e ele quer que você esteja conectado nele e que você produza frutos. Mas ao se revelar para você, ele espera a sua atitude de escolher andar com ele e de produzir esses frutos. Porém, se você escolhe não produzir frutos, ele diz que você vai ser cortado. Então, ser cortado significa juízo sobre aqueles que não frutificam, conforme descrito em João 15:6. Nós lemos aqui esse trecho, né, somente até o 5, e agora eu queria ler o 6 para vocês. O 6 diz assim, 15:6: Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então aqui é bem claro
para a gente entender que aquele que não produz fruto, esse vai ser lançado fora. Mas continuando, ele fala sobre o ramo que ele vai ser podado. Esse que vai ser podado significa que Deus tem cuidado dele de uma forma que quer preparar ele para que ele frutifique ainda mais. Então talvez você se pergunta: hoje eu passo por uma enfermidade, hoje eu passo por uma dificuldade financeira, hoje eu passo por determinadas coisas. E a primeira pergunta que vem à sua mente é: onde está o Senhor? Né? Eu tenho passado por dificuldades. E eu quero dizer para você que o nosso pensamento não tem que ser um pensamento no que vivemos em nossa vida, mas tem que ser um pensamento na herança, no Senhor, em nossa vida eterna com Cristo. Que a partir do momento que entendemos que Ele é a videira e quem Ele é, e escolhemos andar com Ele, esse caminho não será só alegrias. Muitas vezes vamos precisar ser podados para que possamos gerar tantos frutos, né? Na minha casa eu pude ter essa experiência, passamos por diversas provações, alguns de vocês acompanharam nossa luta no ano passado com a minha mãe e a perda dela, mas sabendo o que Deus fez por meio da vida dela, como foi incrível e impactante o que Deus fez na minha vida, o que isso refletiu em mim, na minha fé. Então eu quero dizer para você, talvez você passe por uma dificuldade, está sendo podado pelo Senhor, mas tenha paciência, persevere no Senhor, porque isso é para que você cresça ainda mais e frutifique ainda mais. Quero fazer uma pergunta para você: você tem gerado frutos? Pergunto da mesma forma para mim: eu tenho gerado frutos? Quais são os frutos que eu tenho gerado? Tenho gerado frutos bons ou ruins? Né? Então fica essa pergunta para você, faça essa autoanálise, olhe para si e pergunte: quais são os frutos que eu tenho produzido? No tópico seguinte, eu quero chamar ele de: as palavras do Senhor nos tornam limpos. As palavras do Senhor nos tornam limpos. O que significa estar limpos pela palavra? Significa que aquele que está em Jesus e ouve as suas palavras tem o seu coração purificado. Quantas vezes cantamos, né? Mais alvo do que a neve. Quando estamos dispostos a ouvir a palavra do Senhor, por meio das Escrituras, nos tornamos purificados por meio dos seus ensinamentos. Então, como eu vou me tornar limpo? As palavras do Senhor nos tornam limpos. Aonde estão as palavras do Senhor? Nas Escrituras. Como tem sido a sua vida devocional, o seu cuidado, o seu zelo pelas Escrituras? Você tem buscado no Senhor? Você tem buscado aprender mais das Escrituras? Então eu quero desafiar você a cada vez mais entender como você quer conhecer a Cristo se você não estuda a sua palavra. É impossível. É revelador você ler as passagens e vendo o que Deus vai falando e o Espírito Santo se revelando para você. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que você investir tempo para conhecer quem é Jesus. Você vai conhecer Jesus por meio das suas experiências, você vai conhecer a Jesus por meio das palavras que os pastores vão ministrar na sua vida, por meio de pessoas que Deus vai enviar para edificar a sua vida, mas você não pode se alimentar só dos domingos, só do YouTube, só de mensagens fragmentadas. Você precisa mergulhar nas Escrituras, porque somente dentro das Escrituras e nas palavras do Senhor que você vai se tornar puro. Então, nesse tópico, no versículo 3, que ele diz, né? Versículo 3 ele fala: vocês estão limpos pela palavra que tenho falado. Então ele desafia você a ser limpo pelas palavras do Senhor. Para que a minha igreja seja purificada, qual deve ser o meu ensino para com ela? Como Cristo, nós temos que ensinar que Cristo é suficiente na sua vida. Nesse mesmo Evangelho de João, que eu já disse que é tão especial,
tem um momento que ele fala aqui: eu sou a verdade e a vida. Nele, ele não é uma verdade, uma das verdades. Ele diz: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, uma igreja que preza por ensinamentos dentro do propósito que o Senhor tem estabelecido é uma igreja que aponta para Cristo. E eu quero apontar, eu quero dizer para você: olhe para Jesus, mas não só ande com Jesus. Reconheça Jesus e atenda ao seu chamado. No tópico 4, ele diz, eu denominei ele assim: permaneça no Senhor. Então vamos pensar comigo. Jesus é a videira. Eu entendo que eu sou os ramos. Consecutivamente, eu sou os ramos e entendi já quem é a videira. Entendo que eu preciso permanecer nele e que se eu permanecer nele e na sua palavra, me torno puro. Né? Agora, permanecer do Senhor, está ali no versículo 4, vou ler com vocês. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Os ramos que permanecem na videira são ramos que estão recebendo vitaminas, estão recebendo nutrientes. Então, a partir do momento que eu escolho permanecer em Jesus, eu me torno parecido com Jesus. É impossível você que mergulha na palavra e mergulha de ter uma vida voltado para as coisas do Senhor. Tenho certeza que você tem muitos testemunhos. Se nós fizéssemos aqui um bate-papo, falaria: conta para mim um dia que a pessoa olhou para você no ônibus ou no supermercado e falou: nossa, você é diferente, você é cristão? Né? Tenho certeza que vocês têm muitos exemplos desse. Isso demonstra que quanto mais buscamos no Senhor, somos parecidos com o Senhor, mas não de uma maneira legalista. Eu quero parecer, eu vou mostrar. Não, isso tem que ser da maneira mais simples. Ou seja, não nos domingos aqui, onde a gente coloca a melhor roupa, vai andar e tal. Sim, é o dia que nós preparamos, para ofertar ao Senhor. Mas a segunda-feira vai chegar. E da mesma forma que eu estou aqui, voltado e conectado com Cristo, né, permanecendo no Senhor, no domingo, eu preciso continuar permanente no Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E assim eu terei uma vida cheia de Cristo e serei mais parecido com Ele. Então, permanecer no Senhor significa obedecer aos mandamentos do Senhor e ser reconhecido por Ele. Imagina que fantástico o Senhor olhar para você e falar assim: eu sei quem você é. Ser reconhecido pelo Senhor. Por meio do quê? Por meio das tuas atitudes. Aí eu pergunto: quais têm sido minhas ações diante do Senhor? Tenho praticado atos de justiça? Tenho cuidado do meu próximo? Tenho amado o meu próximo? Dentro da minha família, quais têm sido as minhas atitudes? Chegando agora no último versículo, versículo de número 5, Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus é a nossa videira. Sem Ele, nada podemos fazer. Aquela parte que diz assim: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso significa que não temos vida fora de Cristo. Podemos até tentar viver desconectado dele, porém nosso destino será a morte. Lembra lá atrás que eu disse? Pensa num galinho fora da árvore, desconectado da raiz central, aquela que contém o nutriente. Ele até pode ter uma força residual ali, né?
Você pensa ali, se a gente pegar amanhã ou depois eu perder minha mão fica mexendo, ela tem uma força residual. Porém, minutos ou horas depois, ela vai desfalecer. É assim que funciona. Então não viva essa força residual, mas viva do Senhor, que é pleno em toda a sua, em quem Ele é. Então eu convido a você a entender que a necessidade de estar conectados. Quero fazer esse exemplo que eu passei para vocês, me traz a entender que viver fora de Jesus é assim. Podemos por um tempo até achar que conseguimos viver sozinho, longe do Senhor. No entanto, não há vida eterna sem Jesus. Meu irmão, concluo dizendo para você que diante de tudo isso que falamos até aqui, compreendemos o quanto é importante e necessário estarmos ligados ao Senhor Jesus. Ele é a videira verdadeira. Assim sua vontade se cumprirá em nossas vidas. Entendemos quem Ele é, permanecemos nele, aquilo que é a vontade dele vai se cumprir em nossas vidas. E aí teremos uma vida de propósito. Aquele propósito que talvez seria as nossas dúvidas lá atrás. Hoje eu entendo quem eu sou, entendo para onde eu vou e que tenho que brilhar a luz de Cristo, né? Por meio a luz de Cristo que está em mim, né? A minha luz vai brilhar por meio das minhas obras para que eu possa glorificar o Senhor, né? Como descrito lá em Mateus 5:16. Da mesma forma, eu entendo que nesse momento é um momento de reflexão de tudo que falamos até aqui. Usamos somente 5 versículos para compreender. Então compreendemos que Jesus é a videira verdadeira, compreendemos que nós somos os ramos e que precisamos frutificar, porém, se não frutificarmos, seremos lançados fora. Porém, seremos podados, aqueles que derem frutos serão podados para que deem mais frutos. Preciso permanecer no Senhor, preciso permanecer nele, e não basta permanecer nele, eu preciso ser conectado a Ele, porque somente conectado nele terei vida. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos aí na sua casa e refletir, né? Como tem sido a sua vida, quais têm sido os seus frutos. Comece a contar. Pensa se você consegue contar em uma mão, em 2, você vai precisar de ajuda. Quais têm sido os frutos que você tem produzido, né? Talvez você está passando pelo período da poda, está sendo podado pelo Senhor, está passando por uma dificuldade extrema. Tem sido perseverante no Senhor? Tem entendido, tem conhecido do Senhor? Você sabe quem é o Senhor, entende o processo da poda? Porém, talvez você está totalmente desconectado do Senhor Jesus, desconectado da videira. E eu quero fazer um convite para você. Se você entendeu essa mensagem, entendeu e ouviu, se o Espírito Santo se revelou para você e apontou quem é Jesus, eu quero convidar você a atender esse chamado. O Senhor se revela para nós. Nós não temos muito o que oferecer ao Senhor. Efésios 2, no capítulo 2, ele diz que estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Então não temos o que oferecer. Mas esse mesmo capítulo, no 2, no versículo 8, vai falar que pela graça, né, sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se Ele alcançou você nessa noite, se revelou para você, e você está ouvindo esse convite, receba Cristo nessa noite. Eu vou fazer uma oração, e se você entende esse chamado, eu quero convidar você a receber a Cristo
Da mesma forma, se você já é um cristão, já busca no Senhor, já está frutificando, eu quero desafiar você a frutificar mais. Porém, se você está passando pela poda, eu quero que você continue orando comigo, mas pedindo que o Senhor aumente a sua fé, aumente a sua perseverança para que você possa. E lá, né, como descrito lá em Tiago, na carta de Tiago, ele fala que nós possamos nos alegrar quando passar pelas tribulações. Feche seu olho, querido, e ora comigo. Pai, o Senhor conhece a todos. Eu não sei onde esse vídeo, essa ministração vai chegar, mas eu declaro na autoridade do Teu nome, Senhor, que cadeias possam ser quebradas, que pessoas possam ser libertas, em nome do Senhor Jesus. Sabemos que há poder no Seu nome, e que o Senhor possa alcançar essas pessoas e elas possam se render a Seus pés. Se tem pessoa nessa noite que está ouvindo essa mensagem e reconheceu o Senhor, não só convidou o Senhor para andar com ela, mas reconheceu quem é o Senhor, e ela decidiu agora convidar o Senhor para ser o Senhor da vida dela, aquele que vai cuidar em todas as áreas. Senhor, encha ela com Teu Espírito, encha ela com Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Peço também, Senhor, por essas pessoas que estão passando pelo período da poda, talvez com muita dificuldade, e estão até com a sua fé enfraquecida. Pedimos que o Senhor venha, Senhor, por meio do Teu Espírito, trazer refrigério, trazer consolo. Sabemos que o Senhor é conosco, né, que com o Senhor o nosso fardo é leve. Ser com elas, dá esperança para elas, Pai. Compreendemos que o Senhor é o Jesus, a esperança da glória. Que eles não olhem só para esse momento, mas que os olhos deles estejam fitados na eternidade. Pedimos também por esses que já entenderam a mensagem e já frutificam. Capacita eles, Senhor, que eles possam frutificar ainda mais, que eles possam ser parecidos com o Senhor. É isso que eu te peço, Pai de amor, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma alegria poder compartilhar com você essa palavra, mas ainda não acabou. Hoje é um dia de festa, é um dia que nós escolhemos para celebrar a ceia do Senhor. E agora eu quero convidar você para preparar aí da melhor forma, né? Creio que já está tudo prontinho aí, né? O seu suquinho de uva, o seu cálice, o seu pão, e nós vamos juntos celebrar a ceia do Senhor. E antes de celebrar a ceia, eu queria compartilhar um texto. É um texto tão falado e estudado nessa ocasião. Eu queria convidar você a abrir as cartas de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11. A gente vai ler os versículos do 23 ao 34. 1 Coríntios 11, 23, 34. Diz bem assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças a Deus, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Porque, porém, somos julgados pelo Senhor
estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer uns pelos outros, se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for lhes darei instruções. Quando o apóstolo Paulo está falando desse texto para a igreja de Coríntios, ela está passando por uma crise muito séria. Ela não entendeu. Pensa que a gente falou sobre João, né? João 15. Do 12 ao 15, está descrevendo exatamente isso aqui que o apóstolo Paulo vai, de uma forma mais organizada, né, trazer no critério do que entendemos como o momento da ceia do Senhor, como um memorial que fazemos para o Senhor. Então, essa igreja ela passava por uma crise muito séria. Pensa que quando eles iam ceiar, eles comiam o alimento normal, mas eles se reuniam, os ricos se reuniam com banquetes, comiam dentro de suas casas, enquanto fora das suas casas estariam as pessoas que também conheciam ao Senhor Jesus, mas estavam passando fome. E o apóstolo Paulo está apontando para elas: tem coisa errada aí. Mas não é sobre o texto que eu quero falar agora, mas sim sobre os ensinamentos que ele traz. Jesus se reúne ali com seus discípulos no cenáculo. Ele está profundamente triste, né? Como a gente falou anteriormente na própria ministração, Judas traiu ele ali pelas 30 moedas de prata e eles discutiam entre si, procurando saber quem era o melhor. Após esse ato, pensa, após tudo isso, o Senhor lava os pés dos discípulos e aí ele institui a ceia. Ou seja, após este ato, o Senhor institui a ceia. Este ato, ele é um sacramento, ou seja, uma ordenança de Jesus para a sua igreja. Jesus parte o pão. Nesse momento ele diz assim: este é o meu corpo, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Logo após, Jesus toma o cálice e diz: este é o cálice, este é a nova aliança do meu sangue, tomai e bebei todos. E agora eu quero convidar você a se atentar para uns pontinhos bem rápido que eu quero passar sobre o que é a ceia do Senhor, porque é algo que a gente faz. Nós pegamos o cálice, nós pegamos o pão como símbolo. E agora eu quero trazer um entendimento. Primeiro, eu quero mostrar que devemos olhar não só para esse momento, como eu devo olhar para esse momento e compreender o que é a ceia do Senhor. Eu preciso voltar lá atrás. A ceia do Senhor não é um funeral, ela é festa, ela é um dia de festa. Ou seja, quando a gente imagina, olha para Jesus na cruz, não. Quando Jesus, ele escolhe ir para a cruz, ele tinha um propósito, ele sabia qual era o seu propósito. E ele vai para a cruz, sabe de que maneira? Como um rei vai para a coroação. É assim que Jesus vai. Então, hoje eu preciso entender e voltar lá atrás. Existia alegria no Senhor em nos comprar e nos redimir de nossos pecados. Por meio do quê? Por meio da cruz. Olhando para trás, eu entendo que Jesus se entrega e ele se oferece como sacrifício substituto, ou seja, a sua morte substituta. E aí eu compreendo esse texto quando fala: este é o meu corpo que é dado por vós. Ele é o sacrifício substituto. Então eu entendo. Segundo tópico, olhei lá para trás, lembrei do sacrifício do Senhor. Agora eu preciso olhar para frente, né? Jesus, a esperança da glória. Jesus vai voltar. Estamos aguardando a parousia, né, que a gente diz que é o retorno de Cristo. E esse dia será glorioso.
seu retorno, a sua vinda será gloriosa. Nós almejamos esse dia. Então eu não posso só olhar. Olhei para trás, entendi o que Jesus fez, mas eu tenho que olhar para frente. Jesus vai voltar. Terceiro tópico, que eu quero que você se atende desse momento, é que precisamos olhar para dentro de nós. Nós não temos autoridade para julgar o nosso irmão, mas temos como olhar para dentro de nós. Nós sabemos quais têm sido as nossas atitudes. Então eu quero convidar nesse momento para você olhar para dentro de si. Olhe, você está partilhando de um momento único. Lemos aqui Coríntios e compreendemos, é um momento de suma importância. É um memorial, a representação, um símbolo da morte do Senhor. Então começa a analisar. Continuando, eu quero dizer que como podemos participar da ceia do Senhor de forma digna, visto que nós não somos dignos. Lembra que a gente citou lá Efésios? Estávamos perdidos em nossos delitos e pecado. Mas eu quero citar aqui um teólogo, né, que marcou a história da igreja, um reformador. Tem uma frase que ele diz, que eu separei para o nosso dia, que ele fala bem assim, João Calvino, né? Ele fala assim: a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Vou repetir para você. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Nós não somos dignos de participar desse momento. Porém, por meio de quem Jesus é e dos seus méritos conquistados lá na cruz, nós podemos partilhar desse momento. Mas convido a você a olhar para si mesmo. Esse é um momento muito especial. E para findar, eu quero convidar você a olhar ao seu redor. E agora eu queria fazer um exercício com você muito precioso, né? O Senhor pediu que eu fizesse isso e eu quero convidar você. Então pensa, você olhou para trás, entendeu o que aconteceu, o momento que o Senhor parte o pão e fala, institui a ceia do Senhor. Você olhou para frente, entendendo que Jesus é a esperança da glória e que tem uma herança eterna nos aguardando. Você olhou para dentro de si e agora chega o momento de você, né, após essa análise de si, você fazer a aplicação e influenciar o seu redor. Talvez você precisa perdoar hoje, talvez você precisa se reconciliar. Eu quero convidar você a fazer um exercício. Queria que você pegasse seu celular agora. Se você já sabe, se você tem o número dessa pessoa, consegue se comunicar com ela agora, manda uma mensagem para ela, você fala: me perdoe, depois eu explico o que aconteceu. Não perca esse momento, faça rapidinho, me perdoe, depois eu te explico. Jesus veio para pagar uma dívida que não devia, porque tínhamos uma dívida que não podíamos pagar. Estael mandou hoje de manhã para mim. Eu falei, eu vou ter que aproveitar isso aqui, é muito profundo. Jesus veio pagar uma dívida que não devia, porque tínhamos uma dívida que não podíamos pagar. Então, quando olharmos para o Senhor Jesus, e para esse momento de ceia, temos que compreender o que significa isso aqui. Agora, quero convidar você a ceiar comigo. Mas eu entendi que é uma festa. Agora eu quero perguntar para você: você conhece o dono da festa? Quero fazer mais uma pergunta para você. Você está com as vestes apropriadas e puras e alvas para participar dessa festa? Se a palavra e a resposta é sim, quero convidar você a pegar o pão e orar comigo. Pai, está aqui o teu pão. Seguindo, Pai, os teus preceitos, os teus ensinamentos, queremos dizer que é uma alegria para nós partilhar desse momento e agradecer o sacrifício da cruz, agradecer o seu amor por nós. E partindo eu lembro, Pai, do seu sacrifício. E da mesma forma que eu olho para trás, eu olho para frente, lembrando que o Senhor é a esperança da glória e que o Senhor vai voltar. Nos colocamos, Pai, agora diante do Senhor,
Senhor, pedindo perdão de tudo que não faz parte de Ti. Perdoa, Pai, as nossas atitudes, nossos pensamentos, as nossas palavras que não lhe agradaram. Senhor, e recebe esse momento como sacrifício, em nome de Jesus. Pode comer o seu pão. Da mesma forma, Ele pede para que você venha e tome o seu cálice. Cálice representando o sangue de Jesus. Faça dessa forma, da mesma forma. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Esse é meu sangue. Pode ser. Graças a Deus. Pai de amor, somos gratos por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos guiadas pelo Teu Espírito Santo. Convidamos o Senhor para ser aquele que vai dirigir as nossas vidas, não só em algumas partes, mas de uma maneira plena e total. Ser com cada um, em nome de Jesus, ser com essa igreja. Prepare esse ano que seja um ano de vitórias, que o Senhor se faça presente a cada momento. Nos dá, Pai, que possamos ser destemidos a cada momento, revelando quem o Senhor é. Ser com cada um. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que teve a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo hoje. Aqueles que precisam, do Senhor, faça desse momento um momento especial e que juntos possamos crescer e revelar às outras pessoas quem o Senhor é. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Uma boa semana para você, queridos, e fique com Deus.